No início de agosto, o calor do verão ainda parecia tomar conta da cidade. A manhã estava clara, o sol brilhando forte, mas as árvores altas que margeavam o caminho para a universidade proporcionavam uma sombra gostosa, que deixava o trajeto mais agradável. Era mais um dia de rotina para Marco, que, como sempre, estava no volante do carro, dirigindo sua filha, Luísa, para a faculdade. A jovem, com seus 18 anos, estava prestes a começar o segundo ano do curso de psicologia. O tempo parecia voar e, no fundo, Marco sabia que cada quilômetro percorrido na estrada com ela seria mais um passo para o fim de sua jornada de pai protetor. Em pouco tempo, ela estaria mais distante, talvez morando sozinha, talvez com novos amigos. Ele não queria pensar muito nisso, mas sabia que esse momento estava se aproximando. Luísa sentou-se no banco do passageiro, com os fones de ouvido e seu celular em mãos. Ela estava distraída, como sempre, imersa em suas conversas e redes sociais. Era uma jovem extrovertida, cheia de energia, com os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo. Sua personalidade vibrante sempre trazia uma certa leveza ao ar. Marco, por outro lado, estava mais pensativo. Não era exatamente o tipo de pai que conversava o tempo todo sobre a vida de sua filha, mas se orgulhava dela. Ela era dedicada, inteligente e tinha um ótimo coração. O trajeto até a faculdade era sempre a mesma coisa, mas Marco adorava esses momentos silenciosos, mesmo que sua filha não estivesse realmente presente no momento. Era uma sensação de proximidade, uma forma de companhia. Enquanto ele dirigia, seus olhos frequentemente se desviavam para o retrovisor, e ele via o reflexo de Luísa, um pequeno lembrete de que o tempo estava passando e que ela estava crescendo. Ele ficava imaginando o futuro, suas ambições, seus relacionamentos e o que o destino traria para ela. Por mais que quisesse protegê-la de tudo, ele sabia que não poderia segurá-la para sempre. Naquela manhã, Luísa não estava sozinha. Ao lado dela, estava Júlia, sua melhor amiga, que sempre a acompanhava nos dias de aula. Júlia era mais calada, mas com uma inteligência aguçada que sempre impressionava Marco. Ela e Luísa tinham uma amizade sólida desde o ensino médio, e Marco gostava de ver o modo como se apoiavam. A amizade delas era daquelas que pareciam imunes a qualquer tipo de desentendimento, ou ao menos, era o que ele imaginava. "Pai, você pode parar ali na frente?" pediu Luísa, enquanto olhava para o celular. "Claro, filha", respondeu Marco, com um sorriso discreto. Ele seguiu até a entrada do estacionamento, onde sua filha e sua amiga desceriam. Elas tinham um encontro com alguns colegas de classe para um trabalho em grupo. Luísa e Júlia desceram do carro rapidamente, como de costume, e Marco ficou observando as duas se afastarem. Ele sabia que elas eram muito unidas, mas nunca imaginaria o que estava prestes a acontecer. Nos meses seguintes, Marco começou a notar algo estranho. Júlia estava cada vez mais presente em sua casa. Ela passava mais tempo lá, se juntando à família de forma descontraída, como se fosse uma filha. Marco não via nada demais nisso, já que as duas garotas sempre foram próximas. Mas havia algo diferente no comportamento de Júlia que ele não conseguia identificar de imediato. Ela estava mais atenta a ele, sempre fazendo perguntas sobre sua vida pessoal, sobre seu trabalho, sobre o que ele gostava de fazer nas horas vagas. Era sutil, mas Marco, que já estava mais atento aos detalhes da vida, não podia deixar de perceber. Júlia começava a aparecer nas noites de sexta-feira, quando a casa estava mais vazia, já que Luísa saía para sair com os amigos. As conversas entre ela e Marco se tornaram mais frequentes. Ele, por sua vez, se sentia lisonjeado, pois se orgulhava de poder conversar com alguém tão inteligente e com uma visão de mundo tão madura. Ele se via sendo envolvido por Júlia de uma maneira delicada, quase sem perceber, até que o dia chegou. Foi uma noite de sábado. Marco estava no escritório, terminando de revisar alguns documentos, quando ouviu uma batida na porta. Ao abrir, encontrou Júlia de pijama, com o semblante de quem queria desabafar. Ela parecia nervosa. "Posso falar com você?" perguntou ela, os olhos desviando para o chão. "Claro, Júlia. O que aconteceu?" Marco respondeu, fazendo um gesto para ela entrar. Ela sentou-se na cadeira ao lado da mesa dele, hesitante. Marco percebeu que algo estava errado. Ela não parecia ser a mesma garota confiante de sempre. "Eu não sei como começar", começou ela, balançando a cabeça. Acho que estou me apaixonando por você." Aquelas palavras foram como um choque para Marco. Ele ficou imóvel por um instante, sem saber como reagir. Ela parecia sincera, mas ao mesmo tempo, a situação era extremamente desconfortável. Ele conhecia Júlia desde que ela era apenas uma amiga de sua filha. Como poderia lidar com isso?
Júlia, isso não é certo, respondeu ele, sua voz trêmula, tentando manter a calma. Você é amiga da Luísa. Isso é complicado demais. Mas Júlia, com os olhos brilhando de uma emoção difícil de controlar, não pareceu abalada com a resposta dele. Ela se aproximou, tocando-lhe o braço com uma suavidade que o fez estremecer. Eu sei. Eu sei que parece errado, mas eu não consigo controlar o que sinto. Não era isso que eu esperava, não era assim que eu queria que as coisas acontecessem, mas ela olhou para ele, os olhos cheios de expectativa. Você não sente o mesmo? Marco sentiu uma mistura de confusão e repulsa, mas também não podia negar que algo dentro dele o atraía para aquela situação. Ele tentou se afastar os pensamentos que invadiam sua mente, mas sabia que não seria fácil. Ele nunca imaginou que se veria diante de uma situação tão complicada, tão difícil de lidar. E o pior de tudo, como ele poderia contar isso para Luísa? Aos poucos, as conversas entre os dois se tornaram mais intensas, e Marco se viu cada vez mais envolvido. Ele tentava se convencer de que tudo não passava de uma fantasia da jovem, mas sabia que isso não era verdade. Era difícil ignorar o que estava acontecendo, e ele começou a perceber que, de alguma forma, estava sucumbindo àquela situação. No entanto, em algum lugar, no fundo da sua mente, Marco ainda sabia que aquilo estava errado, mas não conseguia encontrar uma saída. A amizade das duas meninas, a confiança de Luísa, tudo estava prestes a ser destruído de uma forma irreversível. E, embora ele tivesse consciência de que tudo aquilo tinha que parar, ele também sabia que, talvez, já fosse tarde demais. O casamento de Marco e a esposa, Laura, sempre foi sólido, ou ao menos parecia ser. Eles se conheciam desde a juventude e haviam construído uma vida juntos. Ela, com seu sorriso fácil e sua postura elegante, sempre foi o pilar de sua família, uma mulher centrada, dedicada aos filhos e ao trabalho. Laura era repórter, uma profissão que a exigia viagens frequentes, muitas vezes em horários imprevisíveis. As pautas que cobrava eram intensas, e ela sempre estava atrás de uma nova história, de uma nova cobertura que a mantivesse ocupada e longe de casa. Durante os últimos meses, Marco sentia a ausência de Laura de uma maneira mais intensa. Ela passava dias fora, cobrindo eventos e entrevistando fontes, e quando estava em casa, parecia estar tão absorvida pelo trabalho que pouco sobrava para a vida familiar. O silêncio nos jantares, os dias sem que eles trocassem mais do que palavras sobre a rotina, tornaram-se uma constante. O casamento deles estava se tornando algo frio, distante, com ambos se perdendo nas próprias vidas. Marco, que costumava ser um homem mais reservado, começou a perceber como essa falta de atenção, essa distância emocional, estava afetando-o. Foi nesse cenário que ele se viu cada vez mais imerso na companhia de Júlia. Ela estava sempre por perto, especialmente nas noites em que Luísa saía para encontrar os amigos. A garota parecia ser a única que realmente se importava com o que Marco sentia, a única que o fazia sentir-se vivo de novo, e, ao mesmo tempo, ele sentia uma vergonha crescente por sua própria fragilidade. Como um homem de família, como um pai, ele sabia que isso não era certo, mas havia algo em Júlia que o atraía. O olhar atento, a maneira como ela o ouvia, o toque delicado que se tornava cada vez mais frequente. A solidão e a frustração em seu casamento fizeram com que ele se deixasse envolver de forma inesperada. Naquela noite, quando ele se encontrou novamente com Júlia no escritório, o peso da situação parecia ainda mais forte. Laura estava em viagem, mais uma vez, e o vazio da casa parecia se amplificar. Marco e Júlia conversaram por mais tempo do que o usual. As palavras de Júlia se tornaram mais persuasivas, e a tensão entre eles cresceu. Júlia estava ciente do que ele sentia, mas também sabia que havia algo em Marco que estava à deriva, buscando algo que ele não conseguia encontrar em casa. Você não entende, disse Júlia, com os olhos fixos nos dele, sua voz suave e cheia de emoção. Você está sozinho, Marco. Você não pode negar que está. Eu sei como a Laura é importante para você, mas ela está tão distante. E eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Você precisa de alguém para se abrir, alguém que se preocupe de verdade com você. Marco sentiu as palavras como uma faca afiada em seu peito. Ele sabia o que Júlia estava tentando fazer, mas também sabia que ela estava dizendo a verdade. Laura estava distante, e o vazio de sua ausência se tornou quase insuportável. Ele tentou se afastar, tentou racionalizar, mas a solidão falou mais alto. Não resistiu. Quando ela se aproximou, tocando seu rosto de maneira carinhosa, ele não se afastou. Ele a beijou. O ato foi impulsivo, desesperado e, ao mesmo tempo, arrebatador. Marco se entregou ao momento, sem pensar nas consequências. Ele sabia que aquilo era errado,
que estava traindo sua esposa e colocando em risco não só o casamento, mas também a amizade de Luísa e Júlia. Mas, naquele instante, tudo parecia distorcido pela pressão de seu casamento desgastado e pela solidão que o consumia. Após o beijo, ambos ficaram em silêncio por um momento, como se estivessem tentando entender o que acabará de acontecer. Júlia, com seus olhos brilhando de satisfação e tristeza, foi a primeira a quebrar o silêncio. Eu sabia que você sentia isso, disse ela, com a voz suave, mas carregada de uma melancolia que Marco não podia ignorar. Marco não sabia o que responder. Seu coração batia rápido, e ele sentia o peso do que acabará de fazer. A culpa já estava tomando conta dele, mas, ao mesmo tempo, ele se sentia perdido, preso em um ciclo de solidão e arrependimento. Júlia, isso não pode continuar, disse ele, com a voz trêmula, tentando se afastar, embora soubesse que já era tarde demais. Ela apenas olhou para ele, com um sorriso triste, e sussurrou: Não se preocupe, Marco. Eu entendo. Eu só queria que você soubesse que eu me importo. Eu me importo muito com você. Enquanto ela se afastava, Marco ficou ali, sentado à mesa, refletindo sobre a tempestade que acabará de começar. Ele sabia que o que havia feito era uma linha cruzada, algo que não poderia ser desfeito. O futuro de sua família, a amizade das duas meninas, tudo estava agora em jogo. E a culpa se misturava com o arrependimento e a vergonha, enquanto ele se via impotente diante da situação que ele mesmo havia criado. A revelação veio de forma abrupta, como um raio que despenca do céu sem aviso. Luísa, que sempre teve uma intuição aguçada, começou a perceber que algo estava errado. Ela notou as mudanças sutis em casa, a tensão no ar sempre que entrava, o olhar evitativo de seu pai quando ela fazia perguntas sobre o seu dia ou sobre o que ele andava fazendo. E, principalmente, Júlia. A amizade delas era sólida, mas de repente, a jovem parecia agir de uma forma que a deixava inquieta. Certo dia, enquanto conversava com Júlia no quarto, Luísa percebeu que a amiga estava mais nervosa que o normal. Ela desviava o olhar e evitava certos tópicos. Quando perguntava sobre sua mãe ou sobre como estavam indo as coisas em casa, Júlia ficava visivelmente desconfortável, o que despertou ainda mais a curiosidade de Luísa. Ela sabia que Júlia não era de esconder nada, e esse comportamento a fazia questionar o que realmente estava acontecendo. Algo estava fora de lugar. Foi no final de semana seguinte que Luísa decidiu que precisava saber mais. Sua mãe estava em mais uma viagem de trabalho, e ela aproveitou a oportunidade para investigar. Ela pegou o celular de Júlia, que estava casualmente deixado sobre a mesa, e encontrou uma mensagem. A tela do aparelho estava iluminada, e o que ela viu fez seu estômago se revirar. A conversa era entre Júlia e seu pai. O teor era claro e direto. Palavras de carinho, confissões de sentimentos, uma troca de intimidades que Luísa nunca imaginou que veria. Ela não sabia se seu coração parou por um segundo ou se a dor que sentiu foi mais forte do que qualquer coisa que já havia experimentado antes. As mensagens não mentiam. O que estava acontecendo era real. Ela leu e releu, mas o entendimento de que seu pai e sua melhor amiga estavam se envolvendo de alguma forma foi uma verdade impossível de negar. O choque foi tão grande que Luísa sentiu como se estivesse perdendo o chão. Como isso poderia estar acontecendo? Ela sentiu uma raiva crescente, mas ao mesmo tempo, um vazio profundo. Seu mundo havia se desfeito em poucas palavras escritas na tela. Com o celular nas mãos, ela se levantou rapidamente e foi até o escritório de seu pai, onde ele estava, como de costume, revisando alguns documentos. Quando entrou, Marco a olhou surpreso. Luísa, o que foi? Perguntou, tentando disfarçar um nervosismo que ela agora sabia ser um reflexo de sua culpa. Ela não disse nada. Apenas levantou o celular na sua frente, e o pai pareceu entender. O silêncio pairou por um longo tempo, enquanto Luísa o observava com os olhos cheios de dor e raiva. Como você pôde fazer isso? Foi o que ela conseguiu dizer, a voz tremendo. Ela mal conseguia controlar as lágrimas, que começavam a escorrer pela sua face. Marco ficou paralisado. Não sabia o que dizer, como reagir. Ele tentava formar palavras, mas sua mente estava em um turbilhão de emoções. Luísa, ele começou, mas não conseguiu terminar. Como justificar algo tão errado? Como explicar o inexplicável? Ela não queria ouvir explicações. O que ele tinha feito era algo que não poderia ser consertado com palavras. Ela sentiu um impulso de sair dali, mas algo a fez parar. A raiva que ela sentia não era só por ele. Era por Júlia também. Sua melhor amiga. A confiança que ela tinha em Júlia, a cumplicidade, a amizade, tudo aquilo tinha sido jogado no lixo. A dor era imensa.
Ela estava dividida entre o amor pela mãe e o sentimento de traição por seu pai e amiga. Eu vou contar para a mãe, ela disse, sem hesitar, enquanto a raiva tomava conta dela. O olhar que Marco lançou era de quem sabia que ele tinha perdido tudo. Luísa saiu do escritório, ainda com o celular em mãos, e foi até o quarto de sua mãe, onde a ligação seria feita. Ela estava tremendo de raiva e angústia, mas sabia que precisava contar a Laura, sua mãe. Ela não podia ser conivente com aquilo. Mesmo com o medo do que aconteceria depois, o peso da traição não poderia ser ignorado. Ela ligou para Laura e, sem rodeios, disse tudo. Mãe, preciso te contar uma coisa. Não sei nem como começar, mas você precisa saber. O papai e a Júlia, eles estão... Sua voz falhou, mas ela continuou, forçando as palavras a saírem. Eles estão juntos, mãe. Eles estão se envolvendo. Eu vi as mensagens. A voz de Laura, do outro lado da linha, ficou gelada. Luísa não conseguia ver a expressão da mãe, mas sabia que a dor seria imensa. O quê? Foi tudo que Laura conseguiu dizer, a voz dela transbordando de incredulidade e raiva. Luísa soltou o celular por um momento, colocando a mão no rosto, tentando controlar as lágrimas. Sua mãe não merecia aquilo. Nenhuma delas merecia. Eu não sei o que fazer, mãe. Estou tão perdida. Eu não sei mais em quem confiar. Laura, já visivelmente alterada, suspirou pesadamente antes de falar. A tensão na voz era palpável. Luísa, eu vou voltar para casa imediatamente. Fique onde está. Não fale nada mais com ele ou com Júlia. Eu preciso pensar. O fim parecia iminente. Luísa sentia o peso de ter dado a notícia, mas também sabia que era o que sua mãe precisava ouvir, por mais difícil que fosse. Ela ficou ali, sozinha, sentada no quarto, esperando por um desfecho que já não poderia ser revertido. Quando Laura chegou em casa, a casa estava silenciosa. Marco, sabendo o que estava prestes a acontecer, estava isolado em seu escritório. Ele sabia que a verdade não poderia mais ser escondida, e o peso do que havia feito parecia esmagá-lo. Laura, com os olhos secos e sem mostrar nenhuma emoção, se dirigiu diretamente para o escritório. Não havia mais espaço para palavras suaves ou explicações. A dor de uma mulher traída era difícil de conter, e ela estava pronta para fazer o que fosse necessário para proteger sua filha e sua dignidade. O confronto seria inevitável, e todos os laços que Marco achava que ainda tinha com sua família estavam prestes a ser cortados para sempre. O tempo passou, e as consequências das escolhas de Marco, Laura e Luísa tomaram rumos inesperados. O que começou como um erro, uma falha de caráter de Marco, transformou-se em algo muito mais complicado e devastador, que mexeu com as bases de sua família de forma irreversível. E, mesmo que o casal estivesse à beira de um colapso, o que parecia ser uma tragédia se desenrolou de forma imprevisível. Após o confronto com Luísa, Marco e Júlia se afastaram de todos, mergulhando em um relacionamento que rapidamente se tornou visceral. O amor que, inicialmente, parecia ser uma simples atração, agora se transformava em uma necessidade desesperadora. Eles passavam horas juntos, como se o tempo não existisse. A conexão era palpável, intensa, quase física. Ambos estavam cegos pela paixão que os envolvia e, por mais que soubessem que a relação estava construída sobre um erro profundo, não conseguiam evitar o que sentiam. Marco, que passará tanto tempo tentando entender a distância de sua esposa, agora se via em um relacionamento com uma jovem que, além de ser amiga de sua filha, parecia preenchê-lo de uma maneira que Laura nunca conseguirá. Ele se sentia vivo novamente e, por um momento, todo o peso da culpa parecia se dissipar diante da intensidade de seus sentimentos por Júlia. A jovem, que sempre havia sido carinhosa e cuidadosa, agora exibia um comportamento mais audacioso. Ela sabia o que queria, e Marco estava disposto a dar-lhe tudo. Eles viajavam juntos, saíam à noite, faziam tudo o que um casal apaixonado faria, mesmo sabendo que estavam ferindo aqueles ao seu redor. Porém, com o tempo, Marco começou a perceber que a intensidade do relacionamento tinha um preço. As mesmas qualidades que o atraíam em Júlia, sua energia vibrante e seu carisma, agora começaram a mostrar um lado mais complicado. Ela parecia estar cada vez mais possessiva, exigindo mais atenção, mais afeto, como se a presença de Marco fosse a única coisa que importava em sua vida. Ele, por sua vez, estava preso em uma teia de sentimentos contraditórios. Sabia que o que estava fazendo era errado, mas a paixão e o desejo pela garota o mantinham refém. Os dias se passavam, e Marco, cada vez mais envolvido, pensava pouco nas consequências que isso traria para sua filha. Ele havia perdido o equilíbrio, e a sensação de estar vivendo uma mentira o consumia. Por mais que ele quisesse que as coisas fossem diferentes,
ele se encontrava em um caminho do qual não podia mais voltar. Enquanto o casamento de Marco se desintegrava, Laura, imersa em seu trabalho, começou a encontrar consolo na sua carreira jornalística. O impacto emocional da traição de seu marido foi devastador, mas, de alguma forma, Laura conseguiu canalizar sua dor para sua profissão. Ela já era uma jornalista respeitada, mas, após a descoberta da infidelidade, o trabalho tornou-se sua única âncora. Ela se jogou nas reportagens, cobrindo grandes eventos, entrevistas importantes e reportagens investigativas. Sua vida profissional floresceu como nunca antes. Mas, por dentro, a dor de ter sido traída ainda se mantinha presente. Laura nunca havia se sentido tão distante de Marco, nem tão solitária. Mesmo com o sucesso crescente em sua carreira, havia um vazio que não conseguia preencher. Ela via Marco, cada vez mais ausente, e, aos poucos, o abandono se tornava evidente. Eles quase não se falavam mais, e quando se falavam, o ambiente estava carregado de ressentimento e mágoa. A frieza entre o casal era palpável. Laura tentava lidar com o que acontecerá de forma pragmática, mantendo a calma e tomando decisões lógicas, mas seu coração estava quebrado. Ela sabia que seu casamento com Marco estava irremediavelmente perdido. A traição não era algo de que ela pudesse se recuperar, mas ela tentou encontrar força naquilo que mais amava, seu trabalho. Por mais que o coração de Laura estivesse ferido, ela sabia que sua carreira poderia ser o que a manteria de pé. E, de fato, foi. A jornalista viajou para cobrir guerras, crises humanitárias e questões políticas, sempre com uma missão em mente: encontrar histórias verdadeiras, pessoas reais e uma forma de se reconectar com o mundo, mesmo que sua própria vida estivesse em ruínas. Luísa, por sua vez, nunca mais foi a mesma depois de descobrir a relação entre seu pai e Júlia. A dor da traição foi tão profunda que ela se afastou completamente de ambos. Não apenas do pai, mas também de sua melhor amiga. A amizade de anos entre ela e Júlia se desfez como um castelo de cartas. Luísa não conseguia lidar com o fato de que a pessoa em quem mais confiava no mundo havia quebrado essa confiança de forma tão brutal. Júlia, em seus olhos, se tornará uma traidora, alguém que a usará para satisfazer seus próprios desejos, sem se importar com o que aquilo causaria a ela. Com o tempo, Luísa se distanciou das duas figuras que mais amava. Ela não queria ver o pai, não queria conversar com ele. E não queria ouvir mais nada sobre Júlia. O que havia entre as duas, uma amizade sólida e quase inquebrantável, simplesmente não existia mais. Luísa foi ficando mais introspectiva, afastando-se das amizades e das atividades que antes gostava. Ela se viu tomada pela tristeza e pela raiva. A solidão era sua companhia constante, e a sensação de abandono a consumia. Ela não podia mais confiar em ninguém. Para Luísa, a perda de Júlia foi ainda mais dolorosa. A amiga, que havia sido seu apoio nos momentos difíceis, agora era fonte de sua maior dor. Ela se via perdida, sem saber como lidar com a amizade que fora destruída pela infidelidade de ambos. O que restava eram as lembranças dos bons momentos que passaram juntas, mas essas lembranças agora eram amargas. As mensagens trocadas, as confidências, o que antes era um vínculo sagrado, agora se transformará em uma lembrança cruel do que fora perdido. O tempo seguiu, e as escolhas feitas por cada um dos envolvidos tiveram repercussões profundas em suas vidas. Marco e Júlia continuaram com seu relacionamento, mas sabiam que estavam vivendo em um mundo construído sobre mentiras e enganos. A paixão entre eles, embora forte, estava longe de ser a solução para os problemas que ambos carregavam dentro de si. O amor que parecia perfeito na juventude tornou-se cada vez mais tumultuado à medida que as realidades da vida se impunham. Laura, por sua vez, seguiu sua vida com o trabalho. Ela não se permitiu ser consumida pela dor, mas havia algo dentro dela que nunca mais seria o mesmo. Ela se reconectou com sua essência, encontrou novas amizades e, eventualmente, se reconstruiu como mulher e profissional, apesar das cicatrizes deixadas por sua traição. Luísa, por sua vez, aprendeu a lição de que nem todas as amizades são eternas, e que, às vezes, a dor da perda nos força a crescer de maneiras inesperadas. Ela não sabia se algum dia conseguiria perdoar seu pai e Júlia, mas estava começando a entender que o perdão, se um dia viesse, seria para ela mesma, e não para eles. À medida que o tempo avançava, cada um dos personagens seguiu seu caminho, levando consigo as marcas do que viveram e as lições que aprenderam. E, como sempre, a vida seguiu seu curso, com todos tentando encontrar a felicidade, mesmo que fosse de uma forma diferente daquela que haviam planejado. E assim, a história chega ao fim. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E, claro,
Deixe seu comentário abaixo dizendo o que achou desse desfecho inesperado. Até o próximo vídeo, e que a vida de todos nós seja cheia de aprendizado e superação.